Hello, guys! B aqui mais uma vez para um videozinho numa proposta um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Novamente, não estou sozinha, estou com meu amigo Márcio. Aobas! E com meu amigo Renan. Salve! É isso, gente. Como já disse, uma proposta diferente. Acho que estamos aí se aventurando em expor um pouquinho mais da nossa opinião. Então, vamos lá. Vamos saber o que a gente vai falar depois da vinheta. Guys, mais um dia aqui com vocês. É sempre um privilégio conversar com vocês. Bom, hoje, como eu disse, a proposta do vídeo é um pouco diferente. Estamos aí se aventurando. Vamos bater um papo legal, como sempre a gente fala que isso daqui é uma roda de conversa entre amigos. A gente acaba falando bastante de cinema e de filmes aí, de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente não gosta, coisas que tiveram hype e a gente fala, nossa, mas nem tanto. Então, hoje a gente vai falar de filmes superestimados. Mais especificamente, hoje a gente vai listar assim 3 filmes de cada, né? 3 filmes meus, 3 filmes do Rê e 3 filmes do Márcio, que cada um acha superestimado ou não. Exatamente. Cada um vai falar aqui os filmes que a gente acha superestimado. A gente quer que vocês falem o de vocês também nos comentários. Se a gente falar algum filme que vocês gostem, por favor, não leva pro lado pessoal. Cada um tem sua opinião. A gente quer passar a nossa e queremos que vocês passem a de vocês também no comentário. Falando os filmes que vocês concordam com a gente, os filmes que vocês discordam e que vocês passem outros filmes que vocês também acham superestimados. Porque se a gente não conhecer, a gente vai atrás. Quem sabe a gente faz uma outra lista falando os filmes que vocês comentaram. E a gente tem essa troca de conversa. O nome do canal é Call Aberta. A gente quer que tenha uma conversa, uma call entre a gente. Como não dá pra ser todo mundo em gravação, a gente grava e vocês falam pelos comentários. Showzaço! E aí, cada um vai falar aqui na ordem. E vamos ver agora como que vai ser. Então, bora lá começar? Quem vai começar? Amigo morreu. Não, ficou com você, vai. Pode ser então, vamos lá. Superestimados. Eu vou falar o primeiro meu, que é um filme recente. Pra deixar claro, primeiro, eu não acho o filme ruim. Só que eu acho que levantaram demais a bola desse filme, sendo que é um filme, pra mim, tipo, bom, não é nada exagerado. Que é o Terrifier, de terror, do palhaço lá, o Art, o palhaço. É um filme bom? Eu acho um filme legal. Uma proposta de gore, né? Fazia um tempinho assim que não tinha filme de terror que é extremamente só gore. E é um filme legal, só que eu acho que assim, jogaram muito lá em cima ele. Tipo, nossa, eu fui no cinema, não consegui assistir, eu vomitei, eu passei mal, eu tive que sair com 10 minutos de filme. Eu não consigo assistir em casa, eu passo mal. Não achei tudo isso. É um filme de terror, é um filme que é bem gore, sim, lógico, não vou falar que não. É um filme que pro orçamento que ele teve, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro também teve, né, já? O terceiro. Foi um filme bem feito, com o orçamento que o diretor tinha, mas não é pra você falar, nossa, é o melhor filme de gore que saiu nos últimos tempos. É um filme bom, não acho ruim, acho legal assistir, mas não acho que merecia todo esse alvoroço, sabe? Esse é meu primeiro filme. Tá, então agora é minha vez. Então, bom, falando de... Achei um bom filme, antes disso. Achei um bom filme. O Terrifier, você assistiu? Não, tô falando que achei uma boa você ter colocado, porque eu também... Tá. Eu já não sou a maior fã de terror, mas eu achei, tipo, a escolha boa, porque acho que eu compartilho disso. Lógico que é muito alvoroço por um filme clássico de... No final, ainda é uma coisa clássica do terror. Tipo, não foge muito do comum que a gente vê, que é Palhaços Assassinos. Eu acho que dá um banho Palhaços Assassinos no Espaço Sideral. Mas é isso. Então, assim, ele é um filme de terror. É que eu acho que o pessoal jogou muito lá em cima falando que ele é muito gore, mas não sei, eu achei, tipo, o gore de todo filme gore, sabe? Não achei nada que falar, nossa, que diferença. É isso. Feito pelo Quentin Tarantino, é porque não assistiram ele, do filme dele, então. Então. Meu Deus. Sei lá. Sangue, a pessoa só tem sangue no corpo, nem órgão tem. Um pouquinho exagerado nessa parte, mas, enfim, fala o seu aí, Márcio. Então, o meu filme superestimado é o Esquadrão Suicida. Ele já lançou faz um bom tempo, mas é um filme que tem muitas pessoas
pessoas que gostam e outras não. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema. Eu também. E eu ganhei o ingresso dele de uma forma muito legal. Eu fui no shopping comprar roupa, e aí eu comprei 2 camisetas. Eu comprei uma da Arlequina e um do Coringa. E eu não sabia que o shopping tava com a promoção de, na compra de 2 camisetas, você ganhava 2 ingressos pra assistir o filme. Tipo, foi muito aleatório. Eu cheguei lá, fiz a compra, e a mulher, toma aqui seus ingressos. Eu falei, nossa, ganhei 2 ingressos. Fechou, então. Aí eu fui até com meu pai. E assim, o filme, o começo dele foi muito legal. Só que do meio pra frente, eu senti que o filme poderia ter entregado mais do que ele entregou. Eu lembro que foi uma propaganda muito grande do filme. Nem se fala da Arlequina, então. Porque eu lembro que quando se falava de Esquadrão Suicida, eu lembro que a primeira palavra que vinha na mente de todo mundo era Arlequina. Margot Robbie. Os efeitos especiais foi legal. As lutas também foi bem bacana. Só que a história do filme, ela vai de um jeito, depois volta de outro. Eu senti que eles se perderam um pouco ali no roteiro do filme. Poderia ter entregado um pouco a mais do que eles entregaram. Mas fora a história, de resto, assim, eu curti sim o filme. Foi bacana. Eu não achei que ele foi muito superestimado, porque eu lembro que muita gente meteu o pau no filme quando saiu, principalmente pelo Coringa horrível que teve nesse filme. Sim. Não pelo ator. Detalhe. O ator é um ótimo ator, mas o papel que deram pra ele não ficou bom. Achei muito ruim aquele Coringa. Um Coringa gangster horrível. Gente, Funkeiro, né? Nada contra, mas... Não é o Coringa. Não é que a gente tá. Não é nada contra os funkeiros. É que o Coringa do quadrinho não é. E aí fizeram muito errado ele. O ator fez o papel, mas o ator não tem culpa. Foi o papel que deram pra ele. gente, eu acho que vocês sabem que falar sobre esse Coringa é um tópico sensível na minha vida. Porque, pra quem não sabe, quem é o ator que faz o Coringa é o Jared Leto. E ele é o vocalista do 30 Seconds to Mars, vulgo uma das minhas bandas favoritas. Então, e assim, esse filme me deixa brava, porque o Jared Leto, ele tem muitos papéis legais. E uma das 2 coisas que estraga pra mim a carreira dele, que mancha o currículo dele, não é nem que estraga, mas que dá uma manchada com tanto papel bom que ele fez, justamente Esquadrão Suicida, Morbius, e vou colocar mais um assim, que é a Kazaguchi. São 3 filmes que eu acho que estragam assim. E eu concordo que também talvez seja superestimado, mas é que eu acho que a gente tem a questão da opinião pública, que é de quem tá assistindo, e a opinião desses caras que são já de imprensa e já fazem outra questão ali, sabe? Eu acho que é muito diferente as opiniões. Pra mim, o filme é ruim. Eu sou muito sincera, eu acho ruim Esquadrão Suicida. No entanto, que a graça do filme é justamente a Arlequina, ela, a famosa menina maluquinha. É isso que é o legal. Eu sou muito fã da DC, prefiro muito mais os personagens da DC do que da Marvel, mas esse filme, não só esse, outros filmes da DC são muito fracos. Esse filme, o que salvou foi a Margot Robbie como a Arlequina e o Will Smith como o pistoleiro. Pistoleiro, né? Mas o Coringa, de novo, não é o Jared Leto que é ruim, foi o papel que deram pra ele que ficou ruim. Ele entregou o que tinha que entregar. Agora, um Coringa Gangster é sacanagem, velho. Não pegou legal, a história fraca. O pessoal meteu muito pau nesse filme, os fãs. Eu não lembro da crítica em si. Por isso que eu não achei ele muito superestimado, porque falaram tão mal, acho que não entraria como superestimado, mas o que vocês falaram eu entendi. Eu coloco ele como superestimado porque o marketing que fizeram dele foi muito grande. Sim, então. Não se falava outra coisa não ser desse filme. Sim, eu entendo. Pra mim ele foi superestimado pelo marketing e na hora o filme não tem entregado tudo aquilo que a gente tava esperando. Eu acho também essa questão. Eu acho que no caso, quando ele lançou, ele foi muito hypado. No entanto que teve linha de material escolar, teve fantasias e mais fantasias de Halloween, de festas, de Coringa e Arlequina. Eu acho que, tipo, teve um buzz gigante, assim, na questão de marketing e o bagulho comercial. Foi muito comercializado, sabe? Pro final, a caracterização do Coringa tá ruim e o filme ser meio meh, sabe? Tipo, é isso. Meio meh. Essa foi boa. Meio meh foi boa. Essa parte que vocês falaram, eu entendo. Realmente foi superestimado nessa parte do hype mesmo. No ano que saiu esse filme, a quantidade de Arlequina que tinha na Brasil Game Show era surreal. Você só via Arlequina, mas deu pra entender essa parte que vocês falaram do superestimado. Concordo também. Bom, então vou pro meu. Eu sou uma pessoa que acompanha muito o Oscar. É importante dizer isso. Eu gosto bastante dessa indústria. Então, eu escolhi um filme que, na época, foi pro Oscar e eu assisti esse filme e eu ficava, gente, não foi nada demais. Que é A
Forma d'Água. Ah, tá. A Forma d'Água, não sei se vocês assistiram, tiveram oportunidade de assistir. Eu acho ele meio... A produção dele é boa, mas eu não acho ele nada demais. Eu acho que o Oscar fez uma coisa tão gigantesca com esse filme que eu fiquei, nossa, mas é isso? No entanto, que um dos pesos desse filme é a direção do Guilherme Del Toro. O cara não tem quem não conhece um filme do Guilherme Del Toro. Ele é tipo o top do top. Tem muito filme bom. E eu olhei pra Forma d'Água e fiquei assim, nossa, né? Pra contextualizar aí pra quem não conhece, A Forma d'Água, resumindo bem, ele é um filme ali que se passa mais ou menos na época da Guerra Fria, com aqueles conflitos e tal. A gente tem a Elisa, que é a zeladora de um laboratório, né? Onde tá tendo vários experimentos ali, e um desses experimentos é com uma criatura lá, que tá sendo mantida em cativeiro, e aí essa zeladora começa a se afeiçoar a essa criatura, porque ela percebe que a criatura, ela consegue, você consegue ensinar a criatura. Então tem essa construção, mas eu não acho o filme nada demais. Na época eu tinha milhares de produções que eram muito mais legais, mas deram um hype gigantesco pra Forma d'Água, sabe? Eu acho que no final a criatura, ela é feita de um jeito meio bizarro, sabe? Eu acho que não é daqueles filmes, nossa, incrível, o Oscar. É um filme. Entendi. É um filme. É isso. É um filme meh. Entendi. Eu lembro do filme quando saiu. Eu não cheguei a assistir, mas eu vi muita gente falando bem mesmo desse filme. E eu lembro do Oscar quando ela ganhou. Eu acho que eles levaram muito pro Oscar por ser uma história, vamos dizer assim, diferente do que é acostumado a contar. Pelo que a Bia falou, não teve nada assim de diferente em questão de produção. É que eu acho que fizeram um hype gigantesco. Eu li o livro e eu me afeiçoo mais ao livro do que ao próprio filme, né? Entendi. Eu tenho esse sério problema. Mas é que eu acho que realmente, assim, tipo, o boom que deram pra ele no Oscar foi uma questão assim que eu falei, nossa, ele ganhou, se eu não me engano, 4 estatuetas, alguma coisa assim, por, acho que foi melhor filme e melhor diretor. Não tenho nem o que falar. Direção, realmente, muito bom. Mas tinha outros filmes ali na época que estavam concorrendo e que pra mim eram mais interessantes. Entendi. É porque Bom, aquilo, uma coisa é a crítica, a academia, e outra coisa é a voz do povo. Então nem sempre a academia ou o pessoal que faz essas críticas tá ligado. Ele é um tipo de análise que eu acho que é feito, às vezes, só por ser feito, sabe? segunda rodada. O meu segundo filme superestimado é Long Legs. Esse filme de terror também falaram tanto do filme, tanto da maquiagem, tanto de tipo da história, e eu achei filme de terror bom. Não é ruim, mas que eu vi muita gente também descendo o pau nele, falando, nossa, que filme horrível, não tem graça, mas também não é digno de Oscar, sabe? É outro filme também de terror que eu só achei bom. Bom, a gente pode perceber que o Renan gosta dessa parada de filmes de terror. Sim, é um dos que eu mais consumos. Terror, ação, ficção científica também, só que eu acho que o que eu mais tenho assistido é terror. E esses dois, pra mim, o hype que teve nele, não achei exagerado. O seu, Márcio? O meu segundo filme, que é superestimado, esse é uma opinião bem, mas muito super pessoal minha, que eu tenho certeza que vão me excomungar aí nos comentários, mas é o filme Turbo, aquele animação, né, que foi feita pra criança, Ei. que é do caracol turbinado lá, que ele ganha poder e ele começa a disputar a corrida. Tô ligado, qual que é? Assim, é um filme de criança tem que ser viajado mesmo, você tem que viajar muito na maionese. Só que ele é um filme que também é meio, como diz a Bia, meio meh, né? Porque assim, é um caracolzinho, ele sonha, né, em ser piloto, ele quer ser rápido, só que ele é um caracol, então ele não é. Então, um dia ele tá andando ali pela rua, tudo, ele acaba entrando dentro de um carro, passando pelo motor, e ele acaba ganhando poder, ele fica muito veloz, e ele fica tão veloz ao ponto de disputar corridas com carros de Fórmula 1. Rapaz. E aí, um dos vilões do filme é um piloto de Fórmula 1 que, tipo, tenta tirar ele fora da pista de todos os jeitos, e o patrocinador dele é um cara que gosta de corrida de caracol, que coloca ele na corrida. Não é um filme ruim, ele é até legalzinho de você assistir com a família ou quem tiver aí com o seu filho. Tipo, é uma história lá, essas coisas. Poderia ter sido diferente também, de um jeito que desse um pouco mais de sentido ao filme. Eu achei ele bem superestimado, porque ele também, quando foi pra sair,
ali, você via o marketing, nossa, turbo, um caracol muito rápido, como que será o filme? E aí quando chega na hora, você tem aquele impacto, assim, quando o filme acaba, você fala, nossa, o filme era isso? Entendi. Eu acho que fica meio ruim, sabe? Sim, deu Quando pra você entender. espera muito de um filme, e quando ele termina, você tem aquela sensação, tipo, nossa, é só isso? Entendi. É isso aí, me excomunguem nos comentários. Não vai ser excomungado, porque eu, como defensora e uma faço animação, eu entendo. Porque até eu falo isso porque eu tenho criança, né, em casa. E ele também, o Turbo, quando ele assistiu, ele ficou tipo, vamos assistir outra coisa. Não conquistou, eu acho que não conquistou tanto ele a historinha do caracolzinho e tal. A diferença é que É você do tem caramujo, criança. caracol, não sei. Aqui em casa, eu sou a criança. Então, mas é isso. Bom, Cê- posso ir pro meu? Isso, seu. Gente, eu vou ser criticada. Ai, gente, é uma grande saga isso daqui, muitos filmes, muitas coisas. E já explicando, é totalmente pessoal, gente, isso daqui. Talvez é porque também não seja o tipo de filme que eu mais gosto. Mas eu não gosto em geral, assim, eu acho super estimado Velozes e Furiosos. Arranquem as cabeças! Nossa E eu tenho- senhora. Ainda bem que eu não tô pois perto dela. Então, mas é lógico que isso é uma questão muito de opinião, uma questão própria e tal. Mas é porque pra mim, tipo, é uma grande fórmula do cinema. Tem corrida, tem assalto, espiões, família. É uma grande misturada em um filme só. Só que isso não se repete em um filme, se repete em 10 filmes, sabe? Então isso começa a ficar cansativo. Eu acho que tem um grande boom em Velozes e Furiosos, sendo que pra mim cada vez os carros começam a ficar mais turbinados e mais rebaixados. E aí começa a ficar tipo o carro que sai do helicóptero e de um avião e sai da água, umas coisas assim, sabe? Então começa a ficar muita coisa, e aí eu começo a ficar, gente, mas se fosse pra assistir um carro turbinado e um boom maior, eu via Transformers. Ô, Bia, É um carro Bia, você tem que entender que é pela família. O Vin Diesel fala que é pela família, cara. Transformers não Mas é pela assim- família. Transformers não é pela família, cara. Mas assim, eu te entendo, Bia. Fiz a brincadeira, mas pra mim, Velozes e Furiosos acabou no 3. Até o 3 tava legal de assistir, porque realmente é a pegada de carro turbinado, é aquele lance de corrida legal. Mas do 4 pra frente já começou tanta mentirada que realmente você perde aquele ânimo de assistir o filme. começa a ser uma coisa muito cansativa, assim, sabe? É muito repetitivo. Eu não tenho vontade de assistir porque eu já sei o que vai vir. Porque no fundo a premissa é a mesma e você já sabe, a história já está contada pra você. E assim, o primeiro eu até falei, nossa, legal. No segundo eu falei, nossa, a mesma coisa do primeiro. O terceiro eu falei, nossa, a mesma coisa do primeiro e do segundo. Então começa a ficar a mesma coisa. É como se a ideia do filme fosse dar update em carro e arranjar treta com mais alguém pra ter que resolver, sabe? É meio que isso. Eu entendo quem gosta e tal, mas é que eu acho que é muito bom, porque eu falo assim, eu quando falei que eu não gostava de Velozes e Furiosos, gente, e é um boom de gente falando, não, porque Velozes e Furiosos é tal. Mas é questão muito de opinião e eu acho ele superestimado. O pessoal coloca uma coisa sempre muito lá em cima quando ele sai, pra mim não é nada demais. No entanto que assim, conforme foi lançando os Velozes e Furiosos, a gente pode ver que o índice de bilheteria diminuiu muito, porque começou a virar cada vez a mesma coisa e a galera começou a assistir menos. A proposta do Velozes e Furiosos pra mim é um filme sessão da tarde. Você assiste com a sua família num sábado ou no domingo. Eu acho que na verdade veio caindo a bilheteria porque começou a ficar muito mentiroso. Eu Exato. gosto da franquia, mas pra mim, tipo assim, o Márcio falou do 3, que nem eu no último vídeo que a gente gravou do Jurassic Park, que a gente puxou um pouquinho o assunto. Eu gosto também de filmes um pouco viajados, que eu falo, se eu quero ver a vida real, eu sento na calçada pra ver os carros passar. Mas até o 7 eu gostava porque tinha umas mentiras que eram legais de ver, que nem o cofre sendo arrastado pelo Rio de Janeiro. Pra mim isso foi uma coisa muito incrível, sabendo que isso não tem como acontecer, mas eu achei uma coisa muito incrível. Agora, o 8 em diante, pra mim já exagerou, tipo o The Rock empurrando um míssel em movimento. Pra mim isso aí já exagerou um pouco. Até o 7 tinha coisas que eram, lógico, muito exageradas, mas que eu achava legal ver. Tipo uma Ferrari pulando de um prédio pro outro. Mas um ser humano empurrando um míssil com a mão, aí eu já achei puxado. Eu acho que caiu a bilheteria por isso. Eles falaram que a proposta era ser 10 filmes, eles querem terminar os 10 filmes. Então,
vai acabar agora, né? Então é isso. No primeiro Velozes e Furiosos, o que a gente vê? Que o Brian, né, o Connor, ele é um policial disfarçado, que ele recebeu aquele primeiro carro dele pra entrar na gangue do Toretto. Então ele já é um policial disfarçado, já tem uma história aí. E então ele começa ali a ficar com a gangue do Toretto pra pegar provas que ele é um criminoso, entra no esquema dele, só que aí com o filme ele acaba se apegando à família, vê quem é o Toretto, e dando um spoiler do filme, no primeiro o Toretto foge, e no segundo Velozes e Furiosos, o Brian... Não tem o Toretto mais. Não tem, mas ainda meio que continua a história. Sim. Porque, salvo engano, agora eu só não lembro desse detalhe, mas o Brian, eu acho que ele ainda não tá na polícia, mas ele volta pra polícia. No poder... Mais Velozes e Mais Furiosos, que é o 2, ele já não era mais da polícia, ele já tava participando de rachas, ele participava de corrida clandestina, pegava carros e tal, e aí a polícia pegou ele, só que aí eles viram que ele era um ex-policial, estavam precisando de um cara que manjava disso pra poder pegar um mafioso, aí eles vão atrás do cara, pegam o cara, conseguem escapar porque a promessa lá era liberdade e tal. No 3 já não é deles, né, em Tóquio, mas aí no 4 volta a família e o Brian já tá de novo com o Toretto e tal, e aí vai se desenrolando e cada vez vai aparecendo algum inimigo da família, vamos dizer assim, né, da família mas do Toretto. Onde eu quero chegar, o 1 e o 2 ainda tem uma história que, se você for ver, dá pra ter uma continuação, eles continuaram legal. O 3 entrou que quebrou tudo, que já trocaram até o protagonista e colocaram a premissa diferente, que foi Drift em Tóquio. Exato. E até a história do protagonista é muito diferente. Sim, o Toretto aparece só no final, nos créditos, porque aparentemente ele era amigo do Han, e aí ele foi lá pra prestar condolências, e aí todo mundo achou que ali era o terceiro filme, só que na verdade ele entra depois do 5, se você for... Não, do 5 ou do 6, alguma coisa assim. É uma continuação, se for ver o 3. Não é o 3, ele já tá... É uma continuação do final do outro já. Ele tá à frente, a continuação do 6, eu acho. Do 4 em diante, a história não fica legal. Você vê que aí forçaram muito pra tentar adaptar a história, diferente do 1 e do 2, que teve uma história ainda condizente. É isso que eu tô querendo chegar, nesse ponto. E é isso aí, bora pro próximo. É o meu terceiro filme, superestimado. Agora eu vou ser xingado até o meu tataraneto. Avatar. E eu falo Avatar, o azul, não o carequinha lá, que aquilo foi um delírio coletivo. O azul. Tá explicado. Esse filme saiu assim, mas teve tanto hype quando saiu o primeiro. Principalmente o primeiro, porque do 3D e você vai ver o cara montando no bicho lá. E foi assim, um negócio surreal. Eu assisti o filme, acabou o filme e eu falei, tá, cadê o negócio surreal que me prometeram? É uma história de ficção científica de seres humanos. Entravam numa máquina e aí eles entravam no corpo dessas criaturas desse outro planeta. E aí teve tretas lá no planeta, eles ajudaram e tá, pra mim é um filme como vários outros filmes de ficção científica. Não sei o porquê de todo o hype. E aí o 2 também. O 2 eu nem assisti. O primeiro foi um negócio assim pra mim absurdo, que até hoje eu não entendi o porquê. O jogo que saiu do Avatar eu achei mais legal do que o próprio filme. Vamos lá, considerações. Eu lembro que eu era pequena quando saiu Avatar, e eu fui assistir com os pais de uma amiga e a minha mãe. Esse filme, eu tenho uma memória muito afetiva assim com filmes que eu consigo relacionar, né? Eu lembro que pra época, eu acho que ele é superestimado hoje, porque na época fazia muito sentido. Era uma novidade. Eu acho que a ficção científica, ela sempre se apresenta de forma diferente. Hoje eu acho, olhando ele, superestimados. Mas hoje eu olho e vejo ele de uma forma assim, que era mais questão do contexto da época, sabe? A ficção científica se apresentando de forma diferente, de uma coisa moderna, não de uma coisa numa visão mais antiga. Porque a gente já tinha, lógico, filmes de ficção científica, mas a gente fala já ali de sagas que já eram muito certinhas, assim, já tinham um nome gigante. Vou colocar um exemplo: Star Wars, Star Trek. São filmes de ficção científicas que foram se modificando através do tempo, e tem gente que acha superestimado, logicamente. Eu acho que ficção científica, ela sempre tem esse peso, e em um momento ele vai acabar sendo superestimado. Na época era um boom e depois vira superestimado. Eu acho que isso tem com todos os filmes, mas eu acho que com esses principalmente. É uma colocação
discussão bem legal, viu, Bia? Eu gostei do que você falou, porque hoje eu vejo também, na verdade eu sempre achei ele um filme superestimado, eu também não gostei do filme, eu assisti, não gostei, tanto porque quando lançou eu achei que ia ser o Avatar mesmo, o Mestre do Ar, mas quando eu vi que já era diferente eu já não gostei. Só que se a gente for considerar a época, né, o CGI tava em alta, tava tendo evolução, essa pegada de ficção científica também ainda tava forte. O Avatar veio com essa premissa de mostrar o que eles podiam fazer com esses efeitos especiais e também levar isso pro modo 3D, né? Então, olhando pra isso hoje, é bem legal essa colocação que você colocou sobre o que a época tinha que tava sendo desenvolvido e eles queriam mostrar no cinema. Eu acho que era 3D, eu não lembro do 4D, mas o 3D eu tenho certeza, porque o hype que falaram do 3D também tava muito, agora o 4D eu não lembro. Então, eu não lembro se é 4D ou 8D que fala, que até a cadeira mexe, é como se estivesse dentro do filme. É 4D, eu acho. 4D a cadeira mexe. A época era o 3D. 3D, né? Era bem do 3D. Eu acho que entra nessa questão, principalmente mesmo do que eu... na verdade, é uma opinião meio que eu tenho, porque quando eu falo que eu sou nerdola, é porque eu acompanho muito justamente filmes de ficção científica e sagas. Eu sou apaixonada por Star Wars, sou apaixonada por Star Trek. E eu lembro que essa questão da consciência, de viver em outros corpos, a gente já tinha visto isso em outros filmes, mas de uma forma diferente. Uhum. Não era apresentado dessa maneira. Então, eu achei legal na época. Hoje eu assisto e falo que não é... Eu olho e falo, pô, é legal. Só que, lógico, com um monte de filme que saiu depois, você fala, agora não é nada demais. Acho que pra época foi uma questão... Foi um filme interessante, valeu a pena a experiência. Hoje, pra mim, já não é um filme que eu assistiria. Mas não coloco ele como ruim. Mas eu acho que sim, hoje ele é superestimado. Eu acho que tem várias pessoas, se você pesquisa facilmente filmes superestimados e tal, você com certeza vai achar alguma pessoa falando de Avatar. Eu também não acho ele ruim, mas desde a época eu sempre achei ele um filme, tipo, legal. Não achei ele nada tão exagerado assim, desde a época, desde que eu assisti no cinema quando saiu também. Não lembro se foi 3D, mas eu achei um filme ok. Não entendi o porquê do tanto hype. Vai lá, Márcio, fala pra gente qual é o seu último filme superestimado. O meu último filme superestimado, ele é um filme que já vem de uma saga e ele é o último que saiu dessa saga, que é o Mad Max Furiosa. A saga Mad Max eu sou muito fã, eu gosto muito dos filmes do Mad Max, desde o primeiro até esse último, né, que saiu, não necessariamente o da Furiosa. E por que que eu acho superestimado? Porque, assim, ele acontece um pouco antes do Estrada da Fúria, dá pra ver pelo filme que o mundo não tava tão apocalíptico igual tá no Estrada da Fúria. Só que esse da Furiosa, ele já teve muito efeito especial, coisa que o Estrada da Fúria não teve. E a pegada do vilão, que ele não é bem um vilão, ele é um cara que invadiu a Vila da Furiosa e ele cuida dela depois, só que, enfim, é meio que um rolo. Ele se chama Dementos, mas enfim, no filme eu achei que ele não teve um personagem assim tão condizente com o filme. Ele poderia ter tido, o personagem dele poderiam ter colocado com uma postura realmente um pouco mais assim de vilão, um cara um pouco mais sério no filme, porque no filme ele é muito, o personagem dele é brincalhão, é um cara debochado. Pro Mad Max eu senti que isso não ficou muito legal, diferente do Immortan Joe, que já é um cara mais sério assim, que é o tirano, que você sente aquele cara que você olha pra ele e você fala, mano, se eu olhar pra ele, ele me mata. Entendi. Já o Dementos não, ele é um cara gente boa, pra um vilão ele é gente boa, e eu senti que isso não ficou legal no filme. E a quantidade de efeito especial que teve no Furiosa também não ficou muito legal. Tem que ter efeito especial, lógico, não sou contra, só que pra continuação desse filme, pra pegada dele que vem, já não ficou muito condizente, não ficou legal. E é um filme que, assim, a história é bacana, tem uma pegada de uma história legal, mas, não sei, a dinâmica do filme não consegue me prender muito e eu falo, legal, mas eu vou assistir outra coisa. Tá. Eu tenho raiva de Mad Max, porque acho que não foi no Oscar de 2016. Eu tava assistindo o Oscar e a cada vez que eu escutava Mad Max eu queria morrer. Então eu tenho traumas de Mad Max, assim, porque pra mim eu gosto, mas também não acho nada demais. Eu acho legal. Sabe? É basicamente um filme de carros, explosão e briga. Exato, corrida, sabe? É meio que isso. Então, pra mim, não é o que eu sempre falo. É uma grande fusão que a gente coloca ali no meio e fica isso daí. Carro, explosão e briga. Se tivesse família, seria uma Velozes e Furiosos.
É uma questão de esses filmes de ação, aventura e bababá. Acho que pro que se propõe é bom, mas eu não acho, meu Deus, incrível, uma grande revolução. Meu, a cena do guitarrista tocando aquela guitarra, tocando fogo, com aquele comboio de guerra atrás da Furiosa no Mad Max Estrada da Fúria, aquilo é puro cinema. Eu gosto de Mad Max, acho legal também. E agora que o Márcio já passou o último dele, a Bia, falta o último seu, certo? Gente, vamos lá. Eu poderia citar vários, o que eu vou fazer agora. Porque a gente vai falar da indústria Oscar. Eu sempre coloco, porque eu acho que o Oscar, eles selecionam filmes que a crítica coloca como superestimado, e aí quando vai ver pra galera, o filme é horrível. Poderia citar vários. Entre eles, a Nora, que eu acho nada demais. Tá, eu não ia falar nada desse filme, mas enfim, eu acho a mesma coisa. Não é nada demais esse filme. E tem Emília Pérez. Não, esse aí não entra, acho- porque esse filme pra mim não é um filme isso. Eu faço um filme melhor que aquilo, na moral. É superestimado, tipo, colocaram lá em cima esse filme, e eu falo que a indústria americana colocou esse filme lá em cima, a ponto de mamãe, de todos nós, mamãe Madonna, ter falado que foi um dos filmes favoritos dela, sabe, do ano. Então, fizeram um boom com esses filmes que eu falo, meu Deus. E logo, citando divas pop, pessoas famosas que fizeram filme, um elenco assim de peso pra um filme ruim, eu vou colocar House of Gucci nesse tópico, que é a famosa Casa Gucci. Eu Certo. acho esse filme fraco. E me dói, porque é um elenco, gente, nossa, bom. Vou resumir basicamente a sinopse aqui da Casa Gucci. Esse filme vai contar a história da Patrícia, e ela é a ex-mulher desse Maurizio Gucci, né? Então ele é um membro logicamente, da família fundadora da marca super famosa Gucci. E Certo. isso daí vai falar da história da Patrícia, do marido dela e tal, da questão dela encontra uma amante, pede divórcio e ganha uma pensão milionária. É justamente os conflitos que acontecem no meio desse império. O grande ponto desse filme é justamente que ela vai ser considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão pela questão aí, por várias e várias questões que dessas décadas, né, acumulo do desgaste dessa relação, que ela vai ser condenada, né, logicamente esses anos aí, por matar, né, o marido mais ou menos em 1954, 55. É bem assim por cima. Entendi. Esse filme, ele tem no elenco a Lady Gaga, o Adam e o Al Pacino, gente, assim, e o Jared Leto. É um elenco muito, muito bom pra um filme ruim. O sotaque, a Lady Gaga se força no sotaque e tal. Gente, a Lady Gaga, ela tentou muito fazer esse filme acontecer, e eu admiro a coragem, assim, dela, sabe? Porque ela tentou com muita força. O filme tava ruim num jeito que, gente, não tinha nem o que fazer. Eu tentei gostar do filme porque a primeira coisa que me chama muita atenção é, gente, é um filme com a Lady Gaga, é um filme com Al Pacino. Você fica tipo, gente, eu vou assistir, não tem como você não assistir. É o Adam Driver. Sim, Você fica, tipo, são atores que chamam atenção, né? Pra quem não sabe, o Alan Driver, ele é o Kylo Ren no Star Wars. E, Até tipo, eu acho que pra dar um contexto melhor que você tá querendo dizer desse elenco, é como se fosse os mercenários, né? Que, tipo, juntou Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, todo mundo lá e falou, meu, esse aqui é o filme. Não, gente, é assim, o Jared Leto, o papel dele me estressa também nesse filme, porque é uma forçação de sotaque. A indústria fez, eu acho que ele ganhou até um Oscar como melhor maquiagem, alguma coisa assim, não me recordo, desculpa se eu estiver falando bobagem, mas a gente coloca uma correção aqui. Certo. Mas fizeram um boom nesse filme gigantesco. No final, a própria Patrícia não gostou desse filme, esse House of Gucci. Aí eu acho ele muito mais ou menos. É aquela questão, tipo, a ambição que ela tem com a história de amor acaba terminando num assassinato. Então, é basicamente isso, sabe? É justamente o ponto culminante, é o assassinato do Maurício. E a drama, ela vai ficando isso, ela vai ficando cansativa. É uma coisa de vingança e ganância e tal. Os personagens são muito, muito, muito caricatos. Eu acho que é essa questão. É um filme caricato. Eu acho que é a mesma questão que a gente pega ali quando a gente fala de Emília Pérez. Que a gente fala da questão de pessoas que
não são são atores americanos fazendo papéis de pessoas de outros lugares. Então eles vão e forçam um sotaque daquele lugar e você fica tipo, tá, por que não contrata uma pessoa daquele lugar, né? Sabe? Que já tem então, o próprio sotaque, não precisa forçar. Exato, assim, o Adam, ele faz o papel ali do Maurício e o Jared Leto, ele faz o Paolo. E virou meme a cena do Jared Leto falando, porque deixaram um jeito de deixar o Jared Leto feio e no fundo eu olho pra aqueles olhos azuis e eu falo, meu Deus, ainda é o Jared Leto, sabe? É uma caracterização assim, de maquiagem, não vou falar que tá horrível, porque tem uso de prótese, tem umas coisas bem legais ali, brincam com texturas e tal, acho que condiz pra uma coisa meio da época. Lady Gaga, assim, pro visual Patrícia, eu até olho e falo, legal, eu acho que o que pega é o desenvolvimento, o diálogo, o teatro, é muito caricato, eles fizeram uma caricatura, se falasse, vamos fazer uma paródia da Casa Gucci, era um filme desse, e se colocasse como comédia, eu falo, haha, realmente, porque se torna engraçado, gente. Então eu acho que é basicamente isso. Cada um teve 3 filmes, a Bia no final citou 3 juntos, praticamente. Eu acho que é isso, esse foi o vídeo nosso sobre os filmes, os 3 filmes superestimados de cada um. Comentem aí os filmes que vocês acham superestimados, os filmes que vocês concordam com a gente e os que vocês discordam. Bom, showzaço. No final acabei ficando meio revoltada, porque a indústria Oscar de cinema me revolta um pouco, a academia. Mas deixem aí, gente, como o Renan falou, comentem o que vocês acharam. Se vocês gostam desses filmes que a gente citou, se vocês não gostam, se vocês concordam ou não concordam. Acrescente filminhos aí na nossa lista, porque quem sabe a gente um dia também possa falar sobre eles. Passa filme pra gente, deem like, comentem, compartilhem com seus amigos que também gostam de filmes. Deixem opções de filmes pra gente dar uma olhadinha. Exato. Então é isso, gente. Falou. Falou, galera.